E eu saúdo você com a paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Eu espero que sim. Vamos começar mais uma semana aqui de leitura diária do nosso propósito, lendo a Bíblia inteira nesse ano de 2025. E aí, tá animado? Teu coração tá feliz com esse propósito? Eu acredito que sim. Se você caiu aqui de paraquedas e está começando agora, olha, ainda dá tempo. É verdade, dá tempo sim de você começar a ler a Bíblia inteira ainda. Vem aqui nas playlists, olha os vídeos aqui, assiste os vídeos acompanhando na tua Bíblia, o vídeo leitura vai te ajudar bastante. E logo, logo você colocará tuas leituras diárias todas em dias. E a partir daí você começará a me acompanhar todos os dias aqui, de segunda a sexta, no nosso vídeo leitura. Não desiste não, começa agora esse propósito, lendo a Bíblia inteira o ano todo. Bom, vamos já dar início, lembrando que nós terminamos de ler o livro de Deuteronômio, de Números, perdão. Vamos começar agora a ler o livro de Deuteronômio. E antes de iniciar nossa leitura diária, como de costume, eu peço que você feche os seus olhos e vamos iniciar com oração. Senhor, meu Deus e meu Pai que está nos céus, maravilhoso é o Teu nome. Nos ajude, Senhor, nos dê graça, nos dê força. Ah, Senhor, que o Teu Espírito Santo seja o intérprete da Tua palavra, Senhor, diante a leitura nesse dia de hoje. Que nós venhamos colocar a Tua palavra em prática enquanto nós caminhamos, Senhor, aqui nessa terra, rumo aos céus. Nos ajude a ser conosco, pelo poder que há no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, que vive e reina para sempre. Amém e amém. Amém? As nossas leituras diárias estão nos livros de Deuteronômio, capítulos 1, 2 e 3, Salmos 36 e Lucas, capítulo 5. Deuteronômio, capítulo 1, vai nos dizer o seguinte: a ordem para partir de Horebe. Estas são as palavras ditas por Moisés a todo Israel no deserto, a leste do Jordão, na Arabá, defronte de Suf, entre Parã e Tofel, Labã, Azerote e Dizabe. Em 11 dias se vai de Horebe a Gades Barneia, pelo caminho dos montes de Seir. No 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés proclamou aos israelitas todas as ordens do Senhor acerca deles. Isso foi depois que ele derrotou Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e em Edrei derrotou Og, rei de Bazã, que habitava em Asterote. A leste do Jordão, na terra de Moabe, Moisés tomou sobre si a responsabilidade de expor esta lei. O Senhor, o nosso Deus, disse-nos em Horebe: vocês já ficaram bastante tempo nessa montanha. Levantem e acampem e avancem para a serra dos amorreus. Vão a todos os vizinhos na Arabá, nas montanhas, na Cefelá, no Negueb e ao longo do litoral, a terra dos cananeus e ao Líbano, até o grande rio, o Eufrates. Ponho essa terra diante de vocês. Entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sobre juramento, para dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e aos seus descendentes. A nomeação dos líderes. Naquela ocasião eu lhes disse: não posso levá-los sozinho. O Senhor, o seu Deus, os fez multiplicar-se de tal modo que hoje vocês são tão numerosos quanto as estrelas do céu. Que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, os multiplique 1000 vezes mais e o abençoe, conforme lhe prometeu. Mas como poderei levar sozinho as suas cargas, os seus problemas e as suas disputas? Escolham homens sábios, criteriosos e experientes de cada uma de suas tribos, e eu os colocarei como chefes de vocês. Vocês me disseram que essa era uma boa proposta. Então convoquei os chefes das tribos, homens sábios e experientes, e os designei para chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10, além dos oficiais para cada tribo. Naquela ocasião, ordenei aos seus juízes: atendam às demandas de seus irmãos e julguem com justiça, não só as que estão entre seus compatriotas, mas também entre um israelita e um estrangeiro. Não sejam parciais no julgamento. Atendam tanto o pequeno como o grande. Não se deixem intimidar por ninguém, pois o veredicto pertence a Deus. Tragam-me os casos mais difíceis e eu os ouvirei. Naquela ocasião, eu lhes ordenei tudo o que deveriam fazer. A expedição de reconhecimento da terra. Depois, conforme o Senhor, o nosso Deus, nos tinha ordenado, partimos de Horebe e fomos para a serra dos amorreus, passando por todo aquele imenso e terrível deserto que vocês viram, e assim chegamos a Cades Barneia. Então eu lhes disse: vocês chegaram à terra dos amorreus, a qual o Senhor, o nosso Deus, nos dá. Vejam o Senhor e o seu Deus põe diante de vocês essa terra. Entrem na terra e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes disse. Não tenham medo, nem desanimem, vocês todos vieram dizer-me: mandemos alguns homens à nossa frente em missão de reconhecimento da região, para que nos indiquem por qual caminho subiremos e às quais cidades iremos. A sugestão pareceu-me boa, por isso escolhi 12 de vocês, um homem de cada tribo. Eles subiram a região montanhosa, chegaram ao Vale do Escol e o exploraram. Trouxeram alguns frutos da região com o seguinte relato: essa terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá é boa. A rebelião contra o Senhor.
Vocês, contudo, não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Queixaram-se em suas tendas, dizendo: o Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram: o povo é mais forte e mais alto do que nós. As cidades são grandes, com muros que vão até o céu. Vimos ali os Enaquins. Então ele lhes disse: não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês, diante de seus próprios olhos, como fez no Egito. Também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou como um pai carrega seu filho por todo o caminho, que percorreram até chegarem a este lugar. Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus, que foi à frente de vocês numa coluna de fogo de noite e numa nuvem de dia, procurando lugares para vocês acamparem e mostrando-lhes o caminho que deviam seguir. O castigo dos israelitas. Quando o Senhor ouviu o que Moisés dizia, irou e jurou: ninguém dessa geração má verá a boa terra que jurei dar aos seus antepassados, exceto Caleb, filho de Jefoné. Ele a verá, e eu darei a ele e a seus descendentes a terra em que pisou, pois seguiu o Senhor de todo o coração. Por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e me disse: você também não entrará na terra, mas o seu auxiliar Josué, filho de Nun, entrará. Encoraje-o, pois ele fará com que Israel tome posse dela. E as crianças que vocês disseram que seriam levadas como despojo, os seus filhos que ainda não designem entre o bem e o mal, eles entrarão na terra. Eu a darei a eles, e eles tomarão posse dela. Mas quanto a vocês, deem meia volta e partam para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Então vocês responderam: pecamos contra o Senhor. Nós subiremos e lutaremos, conforme tudo que o Senhor, o nosso Deus, nos ordenou. Cada um de vocês preparou-se com suas armas de guerra, achando que seria fácil subir a região montanhosa. Mas o Senhor me disse: diga-lhes que não subam nem lutem, porque não estarei com eles. Serão derrotados pelos seus inimigos. Eu lhes disse isso, mas vocês não me deram ouvidos. Rebelaram-se contra o Senhor e com presunção subiram a região montanhosa. Os amorreus que lá viviam os atacaram, os perseguiram como um enxame de abelhas e os arrasaram desde Seir até Ormá. Vocês voltaram e choraram perante o Senhor, mas ele não ouviu o seu clamor, nem lhes deu atenção. Então vocês ficaram em Cádiz, onde permaneceram muito tempo. Capítulo 2. Os anos no deserto. Então demos meia volta e partimos para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me havia ordenado. E por muitos anos caminhemos ao redor dos montes de Seir. Então o Senhor me disse: vocês já caminharam bastante, e há muito tempo ao redor dessas montanhas vocês estão. Agora vão para o norte e diga ao povo: vocês estão passando pelo território dos seus irmãos, os descendentes de Esaú, que vivem em Seir. Eles terão medo de vocês, mas tenham muito cuidado. Não os provoquem, pois não darei a vocês parte alguma da terra deles, nem mesmo o espaço de um pé. Já dei a Esaú a posse dos montes de Seir. Vocês lhe pagarão com prata a comida que comerem e a água que beberem. Pois o Senhor, o seu Deus, os tem abençoado em tudo o que vocês têm feito. Ele cuidou de vocês em sua jornada por esse grande deserto. Nestes 40 anos, o Senhor, o seu Deus, tem estado com vocês, e não lhes tem faltado coisa alguma. Assim passamos ao longo dos nossos irmãos, os descendentes de Esaú, que habitam em Seir. Saímos da rota de Arabá, de Elate e de Ezion-Geber. Voltamos e fomos pela rota do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não perturbem os moabitas, nem os provoquem a guerra, pois não darei a vocês parte alguma da terra deles, pois já entreguei a região de Ar aos descendentes de Ló. Antigamente, os Esmins habitavam nessa terra. Era um povo forte e numerosos. Alto também eram considerados refaíns. Mas em Seir, antigamente, habitavam os Oreus, mas os descendentes de Esaú os expulsaram e os exterminaram, e se estabeleceram no seu lugar, tal como Israel fez com a terra que o Senhor lhes deu. Agora, levante-se, atravesse o vale de Zered. Assim, atravessamos o vale. Passaram-se 38 anos entre a época em que partimos de Cádiz Barneia e a nossa travessia do vale de Zered, período no qual pereceu do acampamento toda aquela geração de homens de guerra, conforme o Senhor lhes havia jurado. A mão do Senhor caiu sobre eles, e por fim os eliminou completamente do acampamento. Depois que todos os guerreiros do povo tinham morrido, o Senhor me disse: vocês estão prestes a passar pelo território de Moabe, pela região de Ar, e vão chegar perto da fronteira dos Amonitas. Não sejam hostis a eles, pois não darei a vocês parte alguma da terra dos Amonitas, pois eu a entreguei aos descendentes de Ló. Essa região também era considerada a terra dos Refaíns, que ali habitavam no passado. Os Amonitas os chamavam Zanzumis. Eram fortes, numerosos e altos como os Enaquins. O Senhor os exterminou, e os Amonitas os expulsaram e se estabeleceram em seu lugar. O Senhor fez o mesmo em favor dos descendentes de Esaú, que vivem em Seir, quando exterminou os Oreus diante deles.
Os descendentes de Esaú os expulsaram e se estabeleceram em seu lugar até hoje. Foi o que também aconteceu aos alveus que haviam em povoados próximos e viviam, e de Gaza. Os caftoritas, vindo de Caftor, os destruíram e se estabeleceram em seu lugar. A vitória sobre Seom, rei de Esmon. Vão, agora, e atravessem o ribeiro de Amon. Vejo que eu entreguei em suas mãos o amorreu Seom, rei de Esmon, e a terra dele. Comecem a ocupação em guerra contra ele. Hoje mesmo começarei a infundir pavor e medo de vocês em todos os povos debaixo do céu. Quando ouvirem da fama de vocês, tremerão e ficarão angustiados. No deserto de Quedemote, enviei mensageiros a Seom, rei de Esbom, oferecendo paz e dizendo: deixa-nos passar pela tua terra, iremos somente pela estrada, não nos desviaremos nem para a direita, nem para a esquerda. Por prata nos venderás tanto a comida que comeremos como a água que beberemos. Apenas deixa-nos passar a pé, como fizeram os descendentes de Esaú, que habitam em Seir, e os amonitas que habitam em Ar. Assim chegaremos ao Jordão e atravessando a terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá. Mas Seom, rei dos Esbom, não quis deixar-nos passar, pois o Senhor, o Deus de vocês, tornou-se-lhe obstinado o espírito e endureceu-lhe o coração para entregá-lo nas mãos de vocês, como hoje se vê. O Senhor me disse: estou entregando a vocês Seom e sua terra. Comece a ocupação, tome posse da terra dele. Então Seom saiu à batalha contra nós em Jaza com todo o seu exército, mas o Senhor, o nosso Deus, entregou a nós. E o derrotamos a ele, e a seus filhos e a todo o seu exército. Naquela ocasião, conquistamos todas as cidades e destruímos totalmente, matando homens e mulheres e crianças, sem deixar nenhum sobrevivente. Tomamos como presa somente os animais e o despojo das cidades que conquistamos, desde Aroer, junto ao ribeiro de Arnon, e a cidade que fica no mesmo vale até Gileade. Não houve cidade de muros altos demais para nós. O Senhor, o nosso Deus, entregou-nos tudo. Somente da terra dos amonitas vocês não se aproximaram. Ou vejam, toda a extensão do vale do rio Jaboque e as cidades da região montanhosa, conforme o Senhor, o nosso Deus, tinha ordenado. A vitória sobre Og, rei de Bazã. Capítulo 3. Depois voltamos e subimos junto a Bazã. Og, rei de Bazã, atacou-me com todo o seu exército em Edrei. O Senhor me disse: não tenha medo dele, pois eu entreguei em suas mãos com todo o seu exército, e dele também a terra dele. Você fará com ele como fez com Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. Então o Senhor, o nosso Deus, também entregou em nossas mãos Og, rei de Bazã, e todo o seu exército. Nós os derrotamos sem deixar nenhum sobrevivente. Naquela ocasião conquistamos todas as suas cidades. Não houve cidade que não tomássemos. Foram 60 em toda a região de Argob, o reino de Og, em Bazã. Todas elas eram fortificadas com muros altos, portas e trancas. Além delas, havia muitas cidades sem muros. Nós a destruímos completamente, tal como havíamos feito em Seom, rei de Esbom, destruindo todas as cidades, matando também os homens, as mulheres e as crianças. Mas os animais todos e os despojos das cidades tomamos, como espólio de guerra. Foi assim que naquela ocasião tomamos destes 2 reis amorreus o território a leste do Jordão, que vai desde o ribeiro de Arnon até o monte Herbon. Os sinônimos chamam e o Esmon de Sirion. Os amorreus o chamam Senir. Conquistamos todas as cidades do Planalto, Gileade e também toda Bazã, até Salcá e Edrei, cidades do reino de Og, em Bazã. Og, rei de Bazã, era o único sobrevivente dos refaíns. Sua cama era de ferro e tinha pela medida comum 4 metros de comprimento e 1 metro e 80 centímetros de largura. Ela ainda está em Rabá, dos amonitas. A divisão de terras. Da terra da qual tomamos posse naquela época, do território que vai de Aroer, junto ao ribeiro de Arnon, até mais da metade dos montes de Gileade, com as suas cidades, dei-o às tribos de Ruben e de Gade. O restante de Gileade e também toda Bazã, o reino de Og, dei-o à metade da tribo de Manassés. Toda a região de Arbog em Bazã era conhecida no passado como a terra dos Refaíns. Jair, um descendente de Manassés, conquistou toda a região de Arbog até a fronteira dos Jesuritas e dos Maacatitas. Essa região recebeu o seu nome, de modo que até hoje Bazã é chamada povoado de Ruben e de Gade. Dei a região que vai de Gileade até o ribeiro de Arnon. A fronteira passava bem no meio do vale, até o vale de Jaboque, na fronteira dos Amonitas. Deles também Arabá, tendo como fronteira ocidental o Jordão, desde Quinerete até o mar de Arabá, que é o mar salgado, abaixo das encostas do Pisga. Naquela ocasião, eu lhes ordenei o seguinte:
o Senhor, o Deus de vocês, deu-lhes essa terra para que dela tomem posse. Todos os guerreiros devem marchar à frente dos seus irmãos israelitas, armados para a guerra. Deixem nas suas cidades que lhes dei as mulheres, as crianças e os grandes rebanhos, que eu sei que vocês possuem, até o que o Senhor conceda descanso aos seus outros irmãos israelitas, como deu a vocês, e tomem eles posse da terra, que o Senhor, o Deus de vocês, está dando a eles de outro lado do Jordão. Depois, vocês poderão retornar cada um à propriedade que lhes dei. Naquela ocasião, também ordenei a Josué: você viu com os seus próprios olhos tudo que o Senhor, o Deus de vocês, fez com esses 2 reis. Assim o Senhor fará com todos os reinos pelos quais vocês terão que passar. Não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, é quem lutará por vocês. Moisés é impedido de entrar em Canaã. Naquela ocasião, implorei ao Senhor: ó soberano Senhor, tu começastes a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa, que Deus existe no céu e na terra, que possa realizar tuas obras, os teus feitos poderosos. Deixa-me atravessar, eu te suplico, e ver a boa terra do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa e o Líbano. Todavia, por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e não quis me atender. Basta, ele disse, não me fale mais sobre isso. Suba ao ponto mais alto de Pisga e olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Veja a terra com seus próprios olhos, pois você não atravessará o Jordão. Portanto, dê ordem a Josué: fortaleçam e encorajam, porque será ele que atravessará a frente deste povo e lhes repartirá por herança a terra, que você apenas verá. Então, ficamos acampados no vale, diante de Bet-peor. Salmo 36. Para o mestre de música de Davi, servo do Senhor. Há no meu íntimo um oráculo a respeito da maldade do ímpio. Os seus olhos é inútil temer a Deus. Ele se acha tão importante que não percebe nem rejeita o seu pecado. As palavras da sua boca são maldosas e traiçoeiras. Abandonou o bom senso e não quer fazer o bem. Até na sua cama planeja a maldade. Não há nada de bom no caminho a que se entregou, e ele nunca rejeita o mal. O teu amor, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade até as nuvens. A tua justiça é firme e montanhosa, como as altas montanhas. As tuas decisões insondáveis, como o grande mar. Tu, Senhor, preservas tanto os homens quanto os animais. Como é precioso o teu nome, ó Deus. Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Eles se banqueteiam na fartura de sua casa. Tu lhes dás de beber do teu rio de delícias, pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz, vemos a luz. Estende o teu amor aos que te conhecem, a tua justiça aos que são retos de coração. Não permitas que o arrogante me pisoteie, nem que a mão do Senhor me faça recuar. Lá estão os malfeitores caídos, lançados no chão, incapazes de levantar-se. Lucas, capítulo 5. Jesus chama os primeiros discípulos. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. Uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhes que o afastasse um pouco da praia. Então assentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem a rede para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está falando, eu vou lançar a rede. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los, e eles enviaram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Então Simão Pedro viu, prostrou-se aos pés deles, aos pés do Senhor Jesus, e disse: afaste-se de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, e os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. A cura de um leproso. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado.
Imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: não conte isso a ninguém, mas vá mostrar ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Todavia as notícias a respeito dele se espalhavam, ainda mais de forma que multidões haviam para ouvir e para serem curados de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Jesus cura um paralítico. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povos da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele e para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguimos fazer isso por causa da multidão. Subiram um terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é este que blasfema? Quem pode perdoar pecado a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Porque é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, diante do paralítico eu lhes digo: levante-se, pega a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa, glorificando a Deus, e cheios do Espírito e cheios de temor, diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. O chamado de Levi. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. Jesus é interrogado acerca do jejum. E eles lhes disseram: os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu: podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias, quando o noivo lhes será tirado. Naqueles dias jejuarão. Então lhes contou essa parábola: ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além do que o remendo da roupa nova não se ajustará na velha. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha, se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Amém? Estas foram as nossas leituras diárias de hoje. Que Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre.